VEG com uma alta de mais de 10% nas cotações depois de reportar o seu resultado. Nesse vídeo vou comentar um pouco sobre os resultados recentes de VEG, algumas apresentações, meu preço teto estimado e o retorno total esperado na ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal e não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, a WEG, ela é a maior fabricante de motores industriais de baixa tensão do mundo e tem a maior planta industrial para motores de baixa tensão do mundo, com mais de 1 milhão de metros quadrados. É uma grande empresa aqui da nossa bolsa. Em 2025 teve uma receita de 41 bilhões de reais e mais de 50% do seu faturamento de 2025 são de produtos lançados nos últimos 5 anos. Então, claramente já podemos ver que é uma empresa que precisa investir fortemente para continuar crescendo os seus resultados. E podemos ver os principais produtos que a WEG produz. Ela é líder na parte de equipamentos eletrônicos industriais, onde temos sistemas de smart grid, sistemas digitais, controles, drives. Ela também produz componentes para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, como alternadores, transformadores, energia eólica e solar. Quando a gente vê aqueles investimentos que CEMIG, CPFL Energia, Axia Energia vão fazer nos próximos anos, com certeza a WEG terá uma boa participação de resultados vendendo essas peças para esses clientes. E eles também produzem motores comerciais e tintas e vernizes, mas essa parte é uma pequena parte das receitas da WEG. E a WEG é uma empresa com presença global. Nesse slide temos que a receita operacional da WEG, 40% vem do Brasil, 5,3% da América do Sul, 28,9% da América do Norte, 15,1% da Europa, o restante da África e da Ásia e Pacífico. Então, grande parte do resultado da WEG vem do Brasil e da América do Norte e Europa. E nesse slide temos que 62% do resultado da empresa vem do mercado externo. Então está diretamente atrelado ao dólar. Então uma valorização do real frente ao dólar faz com que os resultados no curto prazo da WEG caiam. Então parece que ela teve uma desaceleração do resultado, mas muitas vezes é o fator câmbio que jogou indiretamente contra a empresa. E a WEG é uma das maiores altas na nossa bolsa e temos aqui nesse slide um crescimento anual médio da sua receita em 17,6% desde 1996. As receitas da empresa saíram de 372 milhões para mais de 40 bilhões de reais em 2025. E eles até destacam que grande parte desses resultados são fabricados e vendidos no Brasil, fabricado no Brasil e exportado, e fabricado e vendido no exterior. E um dos indicadores mais importantes aqui na WEG é o famoso ROIC, que é o retorno sobre capital investido. E temos aqui o forte crescimento do ROIC da empresa desde 2015 até 2025. Observe que o ROIC saiu de 16% em 2015 para 32,5% em 2025, chegando até 39,2% em 2023. Então, realmente, os investimentos que a empresa vem fazendo nos últimos anos vêm cada vez mais gerando fortes resultados. Realmente, a WEG é uma gigante na alocação de capital e na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E temos aqui também o crescimento da margem EBITDA da empresa, onde em 2015 saiu de 15,1% para 22,1% em 2025. E o forte crescimento do EBITDA, que saiu de 1,5 bilhões para 9 bilhões em 2025. Aqui já podemos ter a visão do porquê a WEG é negociada nesses múltiplos atualmente. Se realmente faz sentido ela ser negociada por esses múltiplos atuais, é o que vamos discutir ao decorrer do vídeo. Nesse slide também temos o crescimento da lucratividade e dos dividendos da empresa, porque mesmo a WEG parecendo que paga poucos dividendos, ela paga 50% do seu lucro em dividendos. Somente em 2025 que ela pagou 90% de payout por conta de um dividendo extraordinário devido a essa taxação dos dividendos. Mas observem que o lucro líquido da empresa saiu de 1,1 bilhão em 2016 para 6,3 bilhões em 2025. Então foi um crescimento de 5 vezes o crescimento da lucratividade da empresa numa janela de um pouco mais de 10 anos. E temos aqui também o crescimento dos investimentos e da pesquisa e desenvolvimento da companhia. Em geral, ela investe de 6,6% da sua receita líquida para a expansão da capacidade da empresa, para o crescimento da empresa
e novos produtos, e também temos aqui o crescimento desse montante investido. E temos também a mesma coisa na pesquisa e desenvolvimento. Saiu de 247 milhões para 1,4 bilhões em 2025. Então, realmente, ela tem que focar nos seus investimentos e também em pesquisa e desenvolvimento, devido àquele fator que eu comentei lá no início do vídeo. Mais 51% da receita de 2025 vieram de produtos lançados nos últimos 5 anos. Então, é totalmente plausível ela investir nesse montante para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E temos aqui, em relação à receita operacional líquida do segundo trimestre, ela teve desse resultado do segundo TRI, 39% da sua receita advindo do mercado interno e 60,8% do mercado externo. E podemos ver já um crescimento entre a receita do mercado interno do primeiro TRI para o segundo TRI de 2026. Mas podemos reparar que a receita atualmente da empresa está um pouco estagnada, mas isso tem aqueles fatores que eu comentei no início do vídeo, que são por conta que 60% do resultado da empresa é dolarizado. Então, tivemos uma forte queda do dólar nesse período de 2025 até o momento atual, onde o dólar saiu lá de 6,30 para quase R$ 5 que temos atualmente. Então, isso jogou contra os resultados da empresa e podemos ver exatamente nesses números de receita operacional. Quando olhamos para as principais linhas de negócio da empresa, que são os equipamentos eletrônicos industriais, temos que no mercado interno cresceu em 16,5% em relação ao ano passado e de 20% em relação ao primeiro TRI de 2026. Então o mercado interno voltou a crescer fortemente aqui na empresa. E quando olhamos para o mercado externo, cresceu 1,9% em relação ao ano passado e 8,2% em relação ao primeiro TRI de 2026. Então é por isso que tivemos essa alta recente da cotação da empresa, porque o mercado já vê que a empresa voltou a crescer, mesmo o mercado externo tendo números mais tímidos. Mas vamos lembrar que tivemos essa queda forte do dólar, porque nessa janela de 2025 para 2026, o real se valorizou mais de 20% frente ao dólar. Então faz total sentido esse número um pouco mais fraco olhando para a ótica anual, mas o número trimestral segue bem forte e é bem positivo aqui para a empresa, olhando para o longo prazo. 51% do resultado da empresa vem de equipamentos eletrônicos industriais. E quando olhamos para a parte de geração, transmissão e distribuição de energia, esse segmento compõe 36,8% na participação da receita operacional líquida da empresa. E quando olhamos para os números do mercado interno, observe que já tivemos desaceleração na ótica anual, 22% de queda, e na ótica trimestral, 5% de alta. E olhando para o mercado externo, 5,8% de crescimento na ótica anual, que é bem interessante, mas na ótica trimestral teve um crescimento apenas de 0,9%. Mas, olhando para a ótica anual, realmente cresceu bem forte, mesmo com aquele quesito da valorização do real frente ao dólar. E a WEG é uma empresa que gera muito caixa. Observe o caixa em dezembro de 2025, com 6,3 bilhões de reais, ela gerou 2,4 bilhões em caixa operacional nesse segundo TRI de 2025, investiram 1,4 bilhões e fechou com caixa de 7,5 bilhões, mesmo tendo uma queda aqui por conta da variação cambial. Então observe o crescimento da geração de caixa da companhia. E podemos ver aqui em relação ao fluxo de caixa livre yield da empresa, onde temos atualmente 2,54%. Ah, Thiago, mas isso é muito pouco. É devido principalmente aos múltiplos que são negociados à WEG, onde ela é negociada bem perto dos 30 vezes lucro. Então isso faz total sentido ela ter uma geração de caixa referente à sua capitalização de mercado na faixa de 2,5% apenas. E no quesito de investimentos, observe a evolução dos investimentos do segundo TRI de 25 para o segundo TRI de 2026, saiu de 583 para 794 e também na ótica trimestral. Então a WEG retomou o avanço nos investimentos aqui. E a WEG é uma empresa que é literalmente caixa líquido. Quando olhamos para as disponibilidades e financiamentos da empresa, observe que ela possui 5 bilhões de dívidas a serem pagas, onde 3,1 bilhões está em curto prazo e 1,9 em longo prazo. Mas ela tem mais caixa do que dívida, porque ela tem 8,8 bilhões de reais em disponibilidades financeiras. Observe que a WEG não passa por nenhum problema de dívida elevada, porque ela tem muito mais dinheiro no seu caixa do que endividamento. E o que o mercado espera para os resultados de WEG para os próximos anos? O mercado segue um pouco pessimista, acreditando nas quedas de resultados no curto prazo para a empresa, mas vamos lembrar que essa estimativa que eu peguei aqui é antes desse resultado,
Então, isso pode mudar quando o mercado alterar essas estimativas, eu trago novos vídeos para vocês. Com o lucro na faixa de 6,4 bilhões para esse ano, nós temos um lucro por ação de 1,51, o ROI da empresa fica em 34%, um ROI elevadíssimo, payout de 50%, então nós temos um dividend yield de apenas 1,64%, um dividendo bem baixo devido ao elevado PL da empresa, que fica na faixa de 30 vezes lucro, quando olhamos para esse resultado de 2026, uma precificação elevada, mas é uma empresa que historicamente entregou grande crescimento. O mercado ainda acredita que ela vai continuar crescendo. E isso já está refletido na projeção de 2027 pelo mercado, onde eles estimam um crescimento de mais de 21% nos lucros, com lucro na faixa de 7,8 bilhões de reais. Então nós temos um lucro por ação de 1,86, com 50% de payout, nós temos 1,99% de dividend yield, que é um dividendo bem baixo devido ao alto PL da empresa, e um PL de 25 vezes. E na minha visão, a VEG começa a ficar barata quando ela fica perto dos 20 vezes lucro. Nesse slide temos o PL histórico da empresa, onde em geral a VEG é negociada a preços muito baratos, quando ela está bem perto desse desvio padrão abaixo das médias históricas. Observe que as médias históricas são de 26 vezes lucro, que seria bem perto do que temos atualmente. Teoricamente estaria negociando a seu preço justo, mas quando a VEG está negociando tudo os 20 vezes lucro, nós temos aqui um grande desconto na companhia. Então, se você vê VEG em algum momento negociada a 20 vezes lucro, pode ser uma oportunidade se você tiver uma visão de mais longo prazo. E a VEG é uma empresa que entregou um excelente retorno nessa janela dos últimos 10 anos. Foram 807% de retorno total nessa janela, reinvestindo os dividendos, e temos um retorno anual médio de mais de 24% ao ano. Então, realmente foi um retorno totalmente fora da curva, devido a esse elevado crescimento dos resultados da companhia. Olhando para uma janela de 20 anos, a VEG entregou quase 4.900% nesses últimos 20 anos, o que nos dá 21% de retorno anual médio nessa janela. Então, realmente foi um retorno muito fora da curva aqui, olhando para uma janela de 20 anos da nossa bolsa. E a VEG, em geral, é uma empresa que tem baixa volatilidade. Muitas das vezes ela cai mais em períodos de crise extrema, onde em geral ela caiu 60% das cotações em 2008 no subprime e também caiu de 40 a 45% na pandemia e também ali em 2022 devido à alta das taxas de juros. E recentemente ela teve uma queda apenas de 23%. Então, caso ela volte a cair novamente, esperem algo na faixa de 40 a 45% de queda total para a VEG, porque é o que em geral ela cai, a não ser que as coisas edem de vez, como aconteceu no subprime. E olhando para preço teto e dividendos, muitas vezes as pessoas falam que a VEG sempre vai ser cara, então não adianta ter preço teto. Mas eu, como sou um investidor de valor, eu gosto ainda de manter meu preço teto para compras nesse tipo de empresa. Obviamente que eu não tenho VEG em carteira atualmente, mas eu já tive ela em carteira no passado, e na época eu comprei quando ela estava bem perto dos 20 vezes lucro, como eu mostrei para vocês. Atualmente a VEG nos R$ 47, o dividendo é bem baixo, podemos ver aqui, e o PL projetado fica de 28 a 24,7 para 2027. Então, na minha visão, um preço teto de R$ 37, ela estaria bem perto daqueles 20 vezes lucro que eu comentei para vocês. Por isso temos aqui 20% de mais segurança negativa no papel, e é a minha forma de investir. Pode deixar aqui no comentário se você discorda do meu ponto de vista em relação à empresa. Eu, pessoalmente, não gosto de pagar muito caro. Caso ela não cresça mais de 18 a 20% ao ano, eu já tive ali a margem de segurança para não ter queda gigantesca da posição que eu comprei caro em carteira. Então, eu não gosto de pagar caro nas empresas que eu coloco na minha carteira, por isso eu mantenho essa visão de margem de segurança. E isso também é demonstrado nessa fórmula do retorno total esperado na ação, onde temos aqueles dividendos que eu mostrei para vocês, que são bem baixos, obviamente, e eu estimei uma taxa de crescimento de 13% ao ano, que é uma taxa bem elevada. Fazendo essa multiplicação aqui, nós temos um retorno nominal na faixa de 15% para 26 e 2027, e tirando 6% de inflação, nós temos IPCA mais 8,78 para 2027 e 8,46 para 2026. Então é um baixo prêmio de risco em relação aos títulos públicos, por isso que eu exijo um pouco mais de margem de segurança. Eu não compraria a VEG nesses preços, só compraria caso ela estivesse bem perto daqueles 37 ou menos, quando olhamos agora para o curto prazo, ou
naquela visão que eu falei de 20 vezes lucro. E olhando para a parte gráfica de VEG, observem que ela vem respeitando esse longo canal de alta desde 2020, e quando olhamos para o gráfico semanal, vamos observar também essa média em azul, que é a média móvel de 200, e foi onde ela tocou recentemente, antes desse resultado, e já voltou a subir. Então o mercado vem respeitando essa média móvel aqui na VEG, e aparentemente deve segurar aqui. Mas caso caia, eu acredito que o canal deve segurar agora no curto prazo, e quem sabe romper a faixa dos R$ 50. Caso o Ibovespa volte a subir mais forte, já temos uma alta recente no Ibovespa, um fluxo positivo para a nossa bolsa do investidor estrangeiro, e caso esse investidor comece a voltar fortemente, não duvido da VEG voltar para esse topo de canal. Caso as coisas edem de vez na VEG, existe a chance dela cair aqui para os R$ 24, mas é bem difícil porque ela teria que cair desse canal de alta, o que ela não vem fazendo nos últimos mais de 6 anos. Então, a parte pessimista é mais complicado de acontecer aqui na VEG. Isso aí, em geral, pode acontecer caso tenha uma quebra geral da bolsa como um todo, da bolsa americana, bolsa brasileira, tudo caia. A última vez foi em 2020 e pode acontecer nos próximos anos. Ninguém sabe exatamente quando vai acontecer. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem completo aqui sobre VEG. Eu pessoalmente acho uma empresa fantástica, mas em geral eu acho que ela sempre foi muito bem precificada e raramente ela fica ali perto dos 20 vezes lucro, como eu mostrei para vocês. Então eu voltaria a ter VEG em carteira se acontecesse isso novamente. Fico de olho ou somente observando agora no curto prazo. Eu prefiro continuar com minha estratégia firme e forte. Então já deixa aqui sua opinião sobre esse meu posicionamento, ou se você acha que isso não faz sentido na sua estratégia. Deixa aqui nos comentários se você tem VEG em carteira ou se veio comprando a empresa recentemente. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta desse tipo de análise sobre as empresas da nossa bolsa, deixa o like e deixa o hype nesse vídeo, que ajuda muito na divulgação do vídeo e também do crescimento do canal. Então já deixa esse like, esse hype para ajudar na divulgação desse vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.